Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 17 de novembro de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, para que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Um pouco antes de começarmos, eu estava lendo o capítulo 5 desta obra que é muito interessante, Levantar e Seguir, do José Carlos de Luca. Temos, inclusive, na nossa livraria. Vejam que mensagem é essa do capítulo 5. Deus basta, esse é o título do capítulo. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Santa Teresa d'Ávila. A casa da nossa vida deve estar edificada na rocha da confiança em Deus. Dar mais crédito ao problema do que ao amparo divino é sinal de que a nossa casa está edificada na areia. Temos razão suficiente para confiar em Deus, porque Ele é o autor da nossa vida, o Pai que nos ama e que, por isso, jamais nos abandona. Aprendamos a confiar em Deus com este salmo de Davi. Sê para mim o rochedo que me acolhe, refúgio seguro para a minha salvação. Pois tu és minha rocha e meu baluarte. Pelo teu nome me diriges e me guias. Esse é o Salmo 31. Que nenhuma adversidade nos cause temor, porque a mão de Deus nos guiará em todas as situações de perigo. Haja sempre na confiança de que a divina presença do Pai orienta seus passos. É no momento do apuro que o Pai se mostra mais presente ao lado do Filho. É na hora da dor que seu amor nos envolve mais vivamente. A dor está de passagem. A presença de Deus é eterna. A paciência é o tempo que Deus pede para vencermos os obstáculos. É bom lembrar, porém, que Deus não está longe e inacessível. Ele mora no coração de cada um de seus filhos. É lá que está a nossa força. Levantar e Seguir. Esta obra é muito interessante porque De Luca colocou essas mensagens edificantes em uma folha. Ou seja, então cada capítulo ele ocupa uma folha. A mensagem está compactada. Então, no folha seguinte, você já sabe que é um outro capítulo, é um outro tema. Então, são muitos temas que ele aborda. E fácil de ler, rápido de ler, né? Então, fica aqui, né? Concito a todos que puderem ler esta obra, Levantar e Seguir, do de Luca. Bem, meus irmãos, essa foi a leitura preparatória, né? Nossa ambientação para os trabalhos. Então, agora eu chamo o nosso irmão Cosme, que ele seja muito amparado, inspirado, para nos trazer, com certeza, mensagens que nós precisamos ouvir. Que a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneça em nossos corações, que assim seja.
Muito boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos, queridas companheiras e queridos companheiros de Ideal Espírita. É sempre uma honra, uma satisfação nos encontrarmos aqui no SEASA para mais uma apresentação e uma reflexão a respeito da nossa amada doutrina espírita, ou o Espiritismo também, como é conhecido. E quando nos chamam, nos convocam para abordar sobre o terceiro livro da codificação espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos mais responsabilidade ainda para poder fazer as reflexões a respeito do que nos pede essa obra tão importante. São mais de 160 anos da sua publicação, nós já estivemos aqui falando a esse respeito, dessa caminhada do amor, para que nós possamos entender que na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo se encontram os exemplos e as próprias orientações de Jesus, do Mestre amado, para com todos nós. Sabemos muito bem que Jesus era judeu, assim como nós somos brasileiros, mas a mensagem que ele nos trouxe foi uma mensagem para a humanidade. Essa é uma mensagem que continua viva e ainda muito robusta até os dias de hoje, com esse convite que ele nos faz para adentrarmos o reino de Deus ou o reino dos céus também, como ele assim anunciou. E quando nós temos o cristianismo, esse movimento tão importante que aqueles apóstolos de Jesus, primeiramente discípulos, ou seja, primeiramente eram aprendizes, e posteriormente viraram seus apóstolos, ou seja, seus divulgadores. O mestre sabia que não teria muito tempo aqui na Terra. Nos relatam os seus estudiosos, exegetas, aqueles que se debruçam e pesquisam a respeito da vida de Jesus, que foram mais ou menos 3 anos apenas que Jesus conviveu com esses apóstolos e eles tiveram a incumbência de gerar esse movimento que nós conhecemos, que é o cristianismo. O cristianismo não é a maior religião do mundo. Hoje nós temos no planeta cerca de 8 bilhões de habitantes. O cristianismo somos por volta de 2 bilhões e mais um pouquinho de praticantes, dentro das suas várias vertentes. Os espíritas, também nós somos cristãos. Se alguém disser que vocês não são cristãos, nós somos cristãos, porque acreditamos em Jesus e seguimos a sua orientação. E a sua mensagem, essa mensagem que é uma mensagem redentora e que nos serve de alicerce para os embates diários que nós temos em nossas vidas, elas são muito importantes. E a partir do momento que elas foram esmiuçadas e um pouco melhor explicitadas através dessa doutrina que nós conhecemos, que é a doutrina consoladora dos espíritos, houve um entendimento melhor daquilo que Jesus nos pedia. Com certeza, com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um resumo muito bem elaborado a respeito dos textos sagrados, da Bíblia, conhecida por muitos, e que, de uma certa forma, Allan Kardec, orientado pelos benfeitores amigos do mundo espiritual, nos trouxe essa compreensão. No passado, o entendimento daquilo que Jesus nos trouxe, ele ficava muito mais restrito àqueles iniciados, aos doutos, aos sábios. E hoje em dia, qualquer um, basta se interessar, pode buscar o entendimento da sua mensagem. Essa mensagem que está dentro do Evangelho e para nós, os espíritas, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós abrimos uma página, lemos um capítulo dessa obra, que são 28 capítulos, é o próprio Cristo que nos está orientando através dos seus exemplos, das suas orientações, aquilo que Ele nos pede, para que nós possamos chegar e adentrarmos esse reino que Ele nos convida. É um convite que está aberto para todos, até os dias de hoje. Infelizmente,
muitos ainda não se animaram para isso. Porque é necessário, para que nós possamos entender aquilo que Jesus nos pede, que nós possamos ler essas orientações. A partir do momento que nós a conhecemos, nós vamos ler, nós vamos refletir e, a partir daí, colocar em prática em nossas vidas. A prática é fundamental para que nós possamos entender aquilo que Ele nos pede. Hoje, nós temos a incumbência aqui de comentar com os irmãos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A misericórdia é uma dádiva. E normalmente quem pode dar misericórdia é aquele misericordioso. É algo tão importante que Jesus, no seu maior discurso aqui na Terra, Jesus fez vários discursos, mas o seu maior discurso aqui na Terra é o Sermão do Monte, ou também que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Ele coloca bem-aventurados os misericordiosos como sendo a sua quinta bem-aventurança dentro daquelas 9, nós possamos citar, que ele pronunciou dentro desse seu maior discurso. E quando a gente fala sobre misericórdia, né, nós temos aqui a responsabilidade de refletir sobre 2 pontos desse capítulo, são os itens 7 e 8. Fala sobre a reconciliação com os seus adversários, os seus desafetos, os seus inimigos. Há uma passagem do Evangelho muito clara que Jesus fala para aqueles que estão próximos a Ele para ir se reconciliar com esses adversários. Trazemos aqui uma reflexão, uma passagem do grande espírita e tribuno José Raul Teixeira, um irmão que durante muitos anos fez várias palestras, ele ainda continua fazendo suas palestras, mas muito menos, porque foi acometido, né, por um mal, e há mais de 10 anos ele luta, né, para que ele possa novamente voltar-se a andar, a falar. Então hoje esse grande tribuno espírita José Raul Teixeira, a gente traz a orientação, a sua lição dentro daquilo que ele entende a respeito dessa passagem de Jesus, do Evangelho, sobre se reconciliar com os adversários. Segundo o tribuno, ele nos fala o seguinte: em determinada ocasião, quando ele estava numa cidadezinha do Rio Grande do Sul, ao término de uma das suas palestras, ele foi procurado por uma das pessoas que estavam na assistência, assim como os irmãos estão sentados. E ao final dessa palestra, aquela menina, aquela moça que veio procurá-lo, que era uma moça muito loura, quase ruiva, magrinha, muito bonita, e veio lhe falar a respeito do que ela estava sentindo em seu coração naquele momento. Quando Raul Teixeira lhe perguntou o que lhe afligia, e ela, muito honesta, lhe disse que o seu coração pesava porque ela não se sentia bem no relacionamento que ela tinha com a sua mãe. A sua genitora era uma pessoa que ela não gostava. E as palavras que o palestrante proferiu naquela noite a tocaram. E ela foi impulsionada a conversar com ele no final. E Raul Teixeira não poderia fazer diferente, ele perguntou o porquê essa sua indiferença com a sua genitora. E ela falou que ela tinha muita vergonha da mãe. E ele perguntou, mas por que essa tamanha vergonha? E ela disse, minha mãe é uma prostituta. E eu tenho vergonha dela por isso. E Raul ouviu aquilo e ele, para, de uma certa forma, consolar e trazer a reflexão daquela jovem para o que ela estava
lhe abrindo pessoalmente, ele disse: você já tentou conversar com a sua mãe a esse respeito? Porque ela tomou esse caminho na vida? Ela falou: não, eu nunca procurei. Pois eu acho que você deveria conversar com ela. Você deveria perguntar o que a levou a assumir esse tipo de condição na vida. Ela disse que a mãe não estava perto, morava em outra cidade. E Raul a incentivou a escrever à mãe e disse: quando você tiver o retorno da resposta dela, você me escreva, porque eu quero saber o que aconteceu. O tempo passou, a jovem escreveu à sua mãe e depois relatou a José Raul Teixeira, o palestrante, que havia marcado o encontro com ela. E Raul a incentivou a ouvir atentamente o que a mãe teria para lhe dizer, para não julgar qualquer que fosse a resposta que ela lhe daria. Ele torceu, como um bom cristão, torce para aqueles que desejam acertar. E a jovem queria essa reconciliação com a mãe. O dia chegou, um mês depois daquele dia que ela havia marcado o encontro, Raul recebe uma mensagem, uma carta daquela jovem que havia lhe falado no final da sua palestra. Disse que o encontro foi muito bom, que nesse encontro ela entendeu as razões que levaram a mãe a seguir aquele tipo de vida. E ela o explicou o porquê. Disse que quando se fez viúva do pai dela, ficou muito preocupada, ela que era uma menina, uma jovem, em trazer uma outra pessoa para dentro de casa. Porque tinha medo que houvesse abuso, né? Ela sofresse abuso, a sua menina. E ela começou num relacionamento com uma pessoa, num relacionamento com outra pessoa, com mais uma pessoa, e ela, de uma certa forma, se viciou nesse tipo de relacionamento, já se jogando para esse lado de encontros amorosos. Ela, de fato, relatou isso para a filha, mas disse que jamais a esqueceu, que ela era um tesouro que ela tinha no seu coração, mas que havia se distanciado para que ela não tivesse nenhum tipo de contato com ela devido à vida que tinha. E ela passou uma borracha por isso e disse para a mãe que a perdoava, que não tinha nenhum tipo de constrangimento, porque sabia que em todas as ações que ela tivera, fora em virtude da sua proteção para com a sua filha. Ela relatou isso para Raul Teixeira. Raul Teixeira ficou muito feliz e tempos depois, aquele namorado que ela tinha, ela se tornou noiva, veio a contrair núpcias com ele 2 anos depois e a sua mãe já estava morando com ela, veio a morar com ela. Ela teve 2 filhos e a sua mãe, para auxiliar na criação dos netos, passou a conviver com ela, dando oportunidade para que ela e o marido pudessem trabalhar e criar os seus filhos. Vejam que numa história muito simples, muito pessoal de alguém, um adversário, um desafeto pode se transformar num amigo simplesmente através da conversa, das explicações. Muitas vezes, nós, por questões de mágoa, por questões de ressentimento, bloqueamos aqueles que, às vezes, são nossos parentes, são nossos amigos, distanciando porque julgamos antes de conhecermos as verdadeiras razões. Criamos, segundo os amigos espirituais, grilhões que nos atam a essas pessoas e que nós não conseguimos nos desatar por esse ressentimento, por essa mágoa, por esse desentendimento. Veja que o ser humano é o único ser
que tem a capacidade de dialogar, de se comunicar. E é através de uma boa conversa, é através de se colocando os pingos nos is, como a gente ouve no ditar do popular, no dia a dia, que nós vamos encontrar o caminho do meio, segundo Buda, para que nós possamos encontrar a melhor solução dentro daquela situação que até então parecia intransponível. E por que, efetivamente, nós comentamos sobre essa atitude de reconciliação? A reconciliação, efetivamente, ela nos induz para um sentimento que todos nós temos grande dificuldade de executar. Estamos falando aqui do perdão. O perdão é algo que a maioria de nós tem grande dificuldade de, primeiramente, entender e depois de executar. E vejam que o perdão é algo tão importante, é algo tão necessário para todos nós, que o próprio Jesus nos falou. Antes de apresentar algo para a divindade, antes de você entregar uma oferenda, primeiramente vá, reconcilia-te com o teu adversário, porque aí sim, aquilo que você está oferecendo sairá muito mais leve, sairá muito melhor do que simplesmente nós colocando todas as dificuldades que nós encontramos e não nos desvencilhamos disso. E Raul Teixeira, esse grande tribuno espírita, ele vai mais além, quando ele nos relata do que seria o significado de perdoar. Perdoar nós sabemos muito bem. Jesus o tempo inteiro está nas passagens do Evangelho falando que nós devemos perdoar. Simão Pedro, o Cefas, Simão Barjonas, pergunta em determinada ocasião para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aos meus inimigos? 7 vezes, Senhor? E Jesus diz que não. 7 vezes não, Simão, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitamente. Agora, perdoar, para que nós possamos executar bem esse entendimento dessa ação do perdão, é necessário que nós conheçamos a etimologia da palavra. Perdoar, quando nós vamos procurar no dicionário a identificação do que significa se elevar dentro daquilo que a gente foi ofendido, magoado, teve ressentimento, vai muito mais além. Vai no sentido da própria composição do perdoar. Porque o verbo, esse prefixo per, significa ir além de. Per, além de. E o sufixo donare significa doar-se. Então, perdoar significa ir mais além, doar-se mais além. O evangelista Lucas, no seu evangelho, ele nos fala que ele não se sente um homem que poderia ter feito tudo que ele fez. Ele poderia ter feito muito mais, porque ele não se considera ter ido além do que ele entregou. E olha que Lucas, além de escrever o seu evangelho, que nós conhecemos, um daqueles 3 sinóticos, Lucas também é conhecido como o autor dos Atos dos Apóstolos. É esse médico, segundo os relatos daqueles que pesquisam, que se sente um homem não além daquilo que ele é, porque ele achou que ele poderia ter dado mais do que simplesmente ele deu. E olha que ele deu muito. Lucas, esse evangelista que era amigo de Paulo de Tarso, né? E que nos relata lá em Atos dos Apóstolos, que é um livro fantástico, porque fala de como foi a vida dos apóstolos após a partida de Jesus.
como esse cristianismo que nós conhecemos, ele se processou para chegar aos dias que nós conhecemos hoje. E essa personagem, Lucas, evangelista, nos traz as histórias daquela personagem que foi alguém que o tempo inteiro teve que se reconciliar com os seus adversários. Estou falando aqui de Paulo de Tarso, aquele judeu que tinha todo o conhecimento dos livros, né, da Torá, conhecia, apesar de não ser um rabino, embora ele tivesse todo o conhecimento, né, do que os rabinos tinham. Paulo de Tarso, esse que até então era perseguidor dos judeus, né, dos cristãos ali, judeus convertidos ao cristianismo, vamos encontrar aqui Estevão, que é, lá nos Atos dos Apóstolos, o primeiro mártir do cristianismo ao qual Paulo perseguiu e assassinou. É através da reconciliação que Paulo vai trazer aqueles seus desafetos, aqueles os quais ele perseguia, para ser os seus amigos. Transformar um adversário em irmão, em amigo. Quando Paulo de Tarso cai do cavalo, do camelo, às portas de Damasco, ele estava indo à procura de um judeu. Estava procurando aquele que iria, de uma certa forma, colocar, segundo o seu entendimento, Abigail para viver o cristianismo. E ele não aturava, não gostava disso. Para ele, o que valia era aquilo que estava na Torá judaica, aquilo que, segundo eles, Moisés anunciou. E não havia outro que pudesse, porque o Messias até então, segundo eles, não havia chegado. E ele, que cai do cavalo e entra às portas, em Damasco, cai do cavalo ali nas portas de Damasco e entra na cidade cego, somente 3 dias depois é que ele vai voltar a enxergar. É algo bem interessante, porque vemos que para aquele homem que se achava extremamente importante e conhecedor daquilo que de fato fazia muito bem, ele vai voltar a enxergar exatamente das mãos daquele a quem ele foi assassinar. E é através dessa reconciliação de que Paulo de Tarso vai fazer ali de um desafeto o seu irmão. Vamos encontrar Paulo trabalhando efetivamente ao lado daquele irmão do qual ele foi assassinar. Paulo nos deixou uma trajetória de reconciliação o tempo inteiro. Porque não foi fácil para alguém que era perseguidor dos cristãos se dizer agora adepto a esse mesmo cristianismo. Então ele teve que dar uma guinada de 360 graus para a sua transformação. E se ele não tivesse efetivamente trabalhado esse seu ressentimento, essa sua mágoa, esse seu destemor que ele tinha para buscar esses que ele considerava adversário, ele não teria saído disso. Normalmente, o perdão, todos nós queremos. Todos nós buscamos o perdão. Porém, quando nos pedem para perdoar, são muito poucos aqueles que aceitam assim fazer. Talvez seja a mágoa, talvez seja o ressentimento, talvez sejam exatamente todas essas situações que nos impedem a seguir, a elevarmos os pensamentos conforme nos aplicam assim os benfeitores do mundo maior. Por que perdoar é tão complicado? Por que perdoar é tão difícil? Muitos afirmam que é pela questão de justiça.
Pedimos sim justiça, porque senão não haverá o perdão. Mas efetivamente não é a justiça que aquele que assim está pedindo deseja. Porque se houvesse justiça, iria exatamente ao entendimento daquilo que Jesus, naquela passagem que ele diz: se alguém lhe bater numa face, oferece a outra. Se o irmão lhe pede para caminhar 1000 passos, caminhe com ele mais 1000, ou seja, 2000. E se o irmão quiser lhe levar a capa, ofereça-lhe também a túnica. Essa passagem, todos aqueles que se acham poderosos, todos aqueles que se acham extremamente vaidosos, acham que Jesus estava ensinando que nós devemos deixar que as pessoas façam o que quiser conosco. E não é isso. Oferecer a outra face, quando Jesus assim nos pede, é efetivamente trabalhar o que nós temos dentro de nós. Nós não precisamos, para aquele que sabe que age com correção, humilhar o outro, usar de violência, fazer rebaixar dentro daquela situação que nos pareceu até então difícil de nós enfrentarmos. Trazer à consciência aquele irmão que nos fez qualquer situação de mais delicada que seja, é o reconhecimento para que ele possa refletir com ele mesmo que o que ele fez não está certo. Não é através do falar mais alto, não é através do grito, não é através da violência que alguém se ganha uma disputa. Mas é demonstrando que o outro agiu equivocadamente dentro daquilo que ele acreditava. E quando nós oferecemos essa outra face que está dentro de nós, que é essa face que o Evangelho do Cristo nos pede, perdoar sim, não 7 vezes, Simão Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoar sempre, para que aqueles que estejam em nossa presença possam sentir que nós efetivamente não desejamos o mal. Quando nós pensamos nessas situações, nós trazemos à mente esse Atos dos Apóstolos e lá o livro Paulo e Estevão. Quando o Espírito Emmanuel nos relata que nessa conversão de Paulo de Tarso, para ser de perseguidor a perseguido, ele vai ter a ajuda daquele que ele matou, Estevão. É o próprio Estevão que vai acompanhar a jornada de Paulo dentro daquilo que ele tinha como missão, como vaso escolhido para pregar o Evangelho de Jesus. Vejam que não é outro, é Estevão. E lá no livro, quando nós folheamos, lemos as passagens, vamos encontrar às vezes Paulo, apesar de ter essa figura indômita, extremamente bem devotada para aquilo que conhecia, às vezes triste, às vezes acabunhado por perseguições, por grandes dificuldades que passavam dentro da sua jornada, mas Paulo tinha a companhia daquele que ele matou, Estevão. E esse diácono, e já existia essa palavra, lá no Atos dos Apóstolos a gente observa isso. Esse diácono, que é Estevão, vai do plano espiritual acompanhar Paulo para trazer as melhores vibrações para que ele possa dar sequência à sua missão como vaso escolhido por Jesus. Várias vezes encontramos em nossas vidas pessoas que nos causam dissabores, nos causam essas situações que nós vamos, se nós não pensarmos com clareza, transformando em adversários. E os amigos espirituais falam que adversários, eles não se eliminam simplesmente porque desaparecem, porque desencarnam. Porque mesmo aqueles que consideram
adversários, aqueles que se foram, passam a manter elos, ligações, mesmo após a vida material. Então, esses irmãos, se nós não nos reconciliarmos com eles, eles estarão ainda perante nós, atrelados à nossa psicosfera, ao nosso psiquismo. E não é bom isso. É sempre muito algo que podemos melhorar. Quando Jesus nos fala dentro do Evangelho sobre a questão do perdão, ele está sempre colocando as observações que poderiam, naquele momento, serem observações difíceis. Quando lhe apresentam aquela mulher na praça pública, perguntando ao mestre o que deveriam fazer com aquela mulher que foi pega em pecado. Por quê? Porque a lei de Moisés, a lei de Moisés dizia que deveria ser apedrejada. Aquela mulher que foi pega em adultério. Eles queriam que Jesus ratificasse aquilo que eles conheciam como lei. Eles sabiam exatamente o que poderia ser feito. Não precisava do assentimento de Jesus para isso. Mas o mestre, mais uma dessas lições, assim como foi naquela anterior sobre a capa, a face, a túnica, o andar mais 1000 passos, Jesus diz que aquele que tivesse pecado, que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E essa passagem é uma passagem extremamente envolvente, porque se nós prestarmos atenção de todos aqueles que ali se encontravam, desde o mais velho até o mais novo, o primeiro que sai é o mais velho, que deposita a pedra no chão e se retira. Porque dentro de si, dentro da sua consciência, sabia que pecava também. E aquela mulher, se ela foi pega em adultério, ela não foi pega em adultério sozinha, porque também tinha um companheiro ali. E aonde estava esse companheiro que também não era punido por isso? Mas Jesus lhes mostrando que, acima de tudo, deveria se buscar o amor e o entendimento que todos nós falhamos, indiretamente, sem gritar, sem dizer qualquer situação mais agressiva, afirmando para quem não tivesse pecado, aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Vejam como as nossas consciências, aquilo que nós sabemos, está dentro de nós. Nós podemos até dizer que não é bem dessa forma. Ou seja, para os olhos dos outros, nós simplesmente mascaramos. Mas dentro do nosso íntimo, nós sabemos o que nós fazemos. E ninguém foge às suas consciências. Esse é o nosso verdadeiro juiz. E como tal, esse juiz nos cobra aquilo que nós devemos fazer. Quando chega alguém como o Cristo, que, acima de tudo, exemplificava aquilo que fazia, nós sabíamos que estávamos diante de alguém que não estava jogando palavras ao vento, muito pelo contrário, estava exercitando aquilo que efetivamente ele vivenciava. Essa reconciliação nós vemos também dentro de vários personagens dentro da doutrina espírita, irmãos que trabalham, irmãos que vivenciam, apesar de todas as situações mais delicadas, a questão do amor, da não violência, de trazer o reconhecimento para o outro de que ele deve pensar em si. Imaginamos o seguinte: Chico Xavier, o companheiro, ele vivenciou várias situações dentro da sua vida. E situações que nem sempre foram as melhores, ou seja, as mais tranquilas. Porque Chico também teve dificuldade com a sua própria família. A própria família do Chico lhe trouxe dissabores, lhe trouxe situações que ele não levou adiante. Por quê?
preferia amar, preferia perdoar, do que simplesmente ralhar com o outro, criar uma cisão, criar uma querela. Em determinada ocasião, sabemos que Chico chegou em casa quando encontrou o seu cãozinho morto. Chico ficou muito triste, porque Chico teve, durante muitos anos, vários cães. E quando ele encontra esse cão morto, e ele não sabia exatamente o que tinha acontecido, o seu amigo espiritual lhe relata o que aconteceu. Pelo cão estar muito velho, muito doente, as suas irmãs se incomodavam com aquela situação. E Chico era amor puro. Chico soube pelo seu amigo espiritual, em uma dessas situações, que o seu cão havia sido envenenado por uma de suas irmãs. Mas nem por isso Chico foi cobrar essa situação. Sempre soube do que aconteceu, sempre soube do que elas fizeram, até que em determinada ocasião Chico saiu de casa e foi morar longe das suas irmãs, porque além da missão que era a oportunidade para ele ter um outro trabalho fora daquela cidade de que ele nasceu, Pedro Leopoldo, ele segue no final da década de 60 para Uberaba, onde ele tinha uma missão maior. Vejam que quando um não quer, dois não brigam. E essa lição de nós entendermos que o outro só pode dar aquilo que tem, é algo que o tempo inteiro nós vamos encontrar no dia a dia em nossas vidas. Vamos encontrar pessoas que vão tentar nos distratar, vão tentar nos humilhar, vão tentar nos deixar mais abaixo. Mas pelo entendimento do Evangelho que nós já temos, já é possível nós conseguirmos assimilar aquilo que Jesus nos traz através da sua orientação e reconciliarmos, por pior que seja a situação que nós tenhamos vivido. É algo que cada um vai saber efetivamente, no momento que ocorrer, como desenvolver da melhor forma possível. Temos, dentro desses exemplos, dessas situações que vão nos trazer à tona situações de dissabor, uma melhor situação que nós possamos vivenciar. Tudo depende da maneira em que nós vamos conseguir desembaraçar aquilo que nós nos encontramos. Através da comunicação, através do entendimento, da palavra, daquilo que nós trazemos como melhor, como seres que podemos nos comunicar, nós vamos poder entender que a fraqueza do outro, efetivamente, é algo que ele precisa trabalhar e melhorar. E quando nós perdoamos, não é o outro que se beneficia, mas nós mesmos. Porque o perdão alivia uma tonelada que trazemos dentro de nós. Essa questão do perdão, ela é tão importante dentro da doutrina espírita, que Allan Kardec traz uma questão, a questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos benfeitores espirituais qual seria o entendimento da palavra caridade, segundo a qual entendia o próprio Jesus. E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Veja que para Jesus o entendimento da conceituação de caridade envolve também o perdão. Não é só trabalhar no bem, não é só usar de misericórdia, mas é também perdoar. E quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, nós vamos encontrar efetivamente o entendimento para a compreensão do perdão. Se nós não compreendermos o que é perdão, nós não vamos conseguir perdoar. E esse perdão, ele deve ser elaborado dentro do íntimo de cada um. Às vezes, e muitas vezes, as pessoas falam que perdoar significa a pessoa nunca mais passar na sua frente.
não quero mais ver fulano. Quando na realidade não é perdoar isso. Para reconciliar, se ele voltar a atravessar as nossas vidas, aí nós deixaremos de perdoar? Não. Perdoar, segundo ao qual nos explicam os benfeitores, amigos espirituais, é quando a situação que nós vivenciamos e que nos trouxe um dissabor maior, ela já conseguimos passar, vivenciar aquilo novamente e aquilo não nos afetar. Conseguimos ultrapassar de uma maneira muito mais lúcida e tranquila aquilo que no passado nos deixou um grande dissabor. Vejam que caridade não é só a questão de trabalho no bem e misericórdia, como nos relata os benfeitores espirituais nessa resposta que dão a Allan Kardec. Precisa-se também o perdão, segundo eles relatam, como Jesus entendia. Para que essa caridade que nós aprendemos dentro da casa espírita, ela fique completa. Ela fique, de fato, entendida como tal o Mestre nos ensinou. Jesus nunca jogou palavras ao vento, nem exemplificava algo apenas por simples exemplificar. Sempre trazia algo melhor para nós. As suas lições continuam mais vivas do que nunca através desse Evangelho. E cada vez que nós abrimos essa obra e refletimos um pouco, vamos encontrá-lo dando as suas respostas para todos nós. Que nós, ao abrirmos as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de agora, possamos entender que é o próprio Jesus que está falando conosco, nos exemplificando aquilo que Ele nos está pedindo. E o que Ele nos pede não é simplesmente algo para que nós possamos nos achar merecedores e a última bolacha do pacote, mas sim para aqueles que procuram pela felicidade e como deve passar por esse mundo, fazendo dos seus adversários os seus amigos, transformando esse desafeto naquele que nós possamos pegar as mãos e caminharmos juntos. Porque ninguém está acima do outro aqui. Todos nós estamos no mesmo patamar de evolução espiritual. E quando nós aprendemos e exemplificamos essas lições, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está sendo praticado efetivamente naquilo que ele nos pede. Então, que Jesus, dentro das suas palavras, das suas orientações, dentro dessa obra, como nos relatos dos benfeitores espirituais, possam nos conduzir sempre à paz, ao amor e, acima de tudo, à redenção que todos nós precisamos. Que Ele possa nos envolver hoje, agora e sempre. Que assim seja.